Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e já tinha um tempo que eu não vinha aqui falar de um livro específico que não fosse no formato de vlog. E recentemente eu tô fazendo uma maratona com o meu grupinho lá do Catarse. Se você não conhece o projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu entrei no mês de novembro com vários livros mais leves que eu queria ler. Saindo um pouco daquela vibe mais trevosa, meio true crime do mês de outubro, né? A gente montou uma maratona focada em romances e eu peguei um livro que eu recebi de editora, né? Eu recebi da editora e eu confesso que, assim, eu peguei o livro num impulso, eu vi algumas pessoas falando bem dele, mas também não procurei muito saber e comecei a ler despretensiosamente. Sabe aquele livro que você pega pra ler achando que vai ser só um livro levinho, tranquilinho, que vai ser aquela leitura rápida, gostosa, mas que vai te servir naquele momento, mas você também não vai pensar muito a respeito? Pois é, eu pensei que seria esse livro, mas fui pega completamente desprevenida e encontrei um que eu acho que é um dos melhores livros do ano até o momento, pelo menos 5 estrelas eu dei pra ele. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Amor Não Morreu e eu vou explicar um pouquinho por que esse livro mexeu tanto comigo. Então, antes de mais nada, deixa o like aí no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tô querendo bater minhas metas desse ano, então você se inscrevendo aqui, dando like, ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é legal e que vale chegar para outras pessoas e você ainda apoia muito o meu trabalho. O Amor Não Morreu, ele vai contar a história da Florence Day. Ela mora em Nova York, ela veio de uma pequena cidade dos Estados Unidos, mas ela se mudou para Nova York e ela é uma escritora. E ela já publicou alguns livros dela antes, só que atualmente ela trabalha como ghostwriter de uma das maiores autoras do mercado editorial e nem a família dela sabe para quem ela escreve. Eles sabem que ela trabalha como ghostwriter, mas não sabem para quem ela escreve. Pouquíssimas pessoas sabem. E ela ganha a vida escrevendo para essa autora best-seller. Só que ela se depara com um dilema. Desde que ela terminou um relacionamento, e foi de um jeito bem traumático, assim, que acabou, ela não consegue mais acreditar no amor e ela escreve romances, né? Então ela não consegue finalizar o último livro que ela precisa escrever para essa autora. Ela não faz ideia de como fazer isso, porque nada faz sentido, porque afinal, como escrever sobre o amor se você não acredita mais no amor? Até aí tudo bem, né? Parece um enredo bem clichê, bem o que se espera, assim, de um romance, de uma comédia romântica. E aí ela conhece o novo editor dela, que ela tem certeza que a carreira dela vai acabar, porque ele não estende o prazo que ela tem pra escrever. Então ela precisa entregar aquele manuscrito e ela acha que a carreira dela vai acabar e ao mesmo tempo ela começa a pintar um clima, a ficar bem interessada por esse editor de 1,90 m, todo bonitão. Mais uma vez, super clichê, né? Só que essa história, ela já vai nos surpreender porque ela precisa voltar para a cidade natal dela depois que o pai dela morre. Só que a família dela é uma família um tanto quanto peculiar. A família dela é dona de uma funerária e lida com a morte de um jeito completamente diferente. E se já não bastasse isso, a Florence, ela vê fantasmas. Assim como o pai dela, ela tem esse dom de ver as pessoas que ou tem alguma pendência ali ou que precisam da ajuda dela para alguma coisa. E ela a vida toda viu fantasmas e carregou o trauma de ter sofrido bullying porque as pessoas não acreditavam nela. Ela, quando era mais nova, resolveu um assassinato com 13 anos de idade, porque com a ajuda do fantasma da pessoa que foi assassinada. E esse estigma ficou muito forte com ela. E já começou a mudar um pouquinho a história, né? Só que, pelo visto, ela vai ter que lidar com muito mais do que a morte do pai dela, porque quando ela chega na cidade natal, ela percebe que, pelo visto, o editor dela também morreu e voltou pra assombrá-la. E aí que a história começa a desenrolar, né? Várias coisas começam a acontecer. E eu queria conversar com vocês um pouquinho por que esse livro mexeu tanto comigo. Pra começar,
O Amor Não Morreu fala muito sobre o mercado editorial, e isso eu achei muito gostoso, porque eu já gosto de livros que falam sobre livros, e eu tô sentindo que cada vez mais estão saindo livros que se passam ou dentro de editoras, ou com pessoas que trabalham no mercado editorial, ou pessoas que publicam livros, e são sempre romances, principalmente, que eu gosto muito de acompanhar. Porque, querendo ou não, a gente se vê um pouquinho daquele processo ali, a gente identifica um pouquinho daqueles processos, e eu acho sempre muito divertido. E eu acho sempre interessante, assim, eu particularmente, eu sempre penso nas pessoas que trabalharam literalmente neste livro, revisando coisas que falam sobre o processo de publicar um livro. E uma coisa que eu gostei muito do Amor Não Morreu é que tem muitas referências à vida real, assim. Então, a autora, dentro do livro, ela fala muito sobre autores que a gente conhece, e dentro até da comédia romântica ou dos romances em si. Então, é até muito engraçado quando o irmão da protagonista tenta ficar adivinhando para quem que ela escreve, né, como ghostwriter. Fala sobre Christina Lauren, fala sobre Nora Roberts, fala de várias autoras e vários outros autores também que a gente conhece, então isso eu sempre acho muito interessante. Eu gosto muito de ver, ainda mais porque não é um livro nacional, né, eu gosto de ver um pouquinho daquela visão romantizada do mercado editorial lá fora, então assim, já me pegou dali, que eu consigo criar uma identificação logo de cara, e eu sempre acho muito gostoso mergulhar nessas histórias. Só que o que mais me pegou no livro, além de ter gostado muito da escrita da Ashley, ela é a mesma autora de Gui Carella, que saiu aqui no Brasil também pela Intrínseca. Eu não li o livro, então foi meu primeiro contato com a autora. Então, além de ter gostado muito da escrita da autora, ela consegue trazer, assim, não é uma escrita muito poética, não é uma escrita muito profunda, mas ela consegue trazer uns insights, assim, no momento certo, sabe? Sem se prolongar muito naquilo, sem se demorar muito, mas também ela consegue passar aquilo que ela quer com poucas palavras. Além da escrita dela ter sido me pegado muito, assim, eu achei muito gostoso e fiquei surpresa, assim, com o trabalho da autora. Eu tenho um fraco por livros que falam sobre a morte. E eu gosto muito de histórias que fazem a gente pensar um pouquinho sobre como a gente lida ou não lida, no caso, com a morte. E aqui, como a família cresceu, né, as crianças, ela tem uma irmã e um irmão, como eles cresceram numa funerária e eles cresceram com o pai, vendo fantasmas e lidando com a morte de um jeito tão leve, e a morte como uma parte natural da vida mesmo, um processo, e um jeito bonito, sabe? Ela até fala que, mesmo que fosse uma cidade pequena, todo mundo sabia que quando alguém morresse da família, ou quando a própria pessoa morresse, queria que fosse cuidada, velada, enterrada pela funerária Day, né? E isso é muito bonito, porque eu já falei em alguns outros vídeos, inclusive tem, quando eu falei em relação a outros livros, né? Tem outros vídeos que eu quero gravar também sobre isso, como que a gente não costuma lidar com a morte, né? Ou a gente não sabe muito bem como lidar com o luto. E é uma coisa extremamente peculiar, subjetiva, ainda mais, né, dependendo da forma como as pessoas deixaram esse mundo. Mas em O Amor Não Morreu, é muito interessante ver como que uma família que sempre foi acostumada a lidar com a morte lida quando chega pro patriarca ali da família, né, pra pessoa que era a âncora daquela família. E o pai da Florence sempre foi um cara muito leve, muito pra cima, ele nunca viu esse talento, né, que ele e a Florence compartilham de falar com fantasmas, com pessoas mortas, como algo mórbido, muito pelo contrário. Ele também nunca teve medo e ele tentou passar isso pra ela, e é bonito ver como que ela vai se reconectando e redescobrindo essa parte ao longo do processo, enquanto tem aqui o editor, né, que aparece no meio dessa situação toda, e eles não sabem por que ele tá ali, e ainda mais tão longe, né, ela fala 500 milhas de Nova York, por que ele tá ali, então ainda tem esse outro conflito ali pra lidar, de porque ele foi logo atrás dela e o que tá acontecendo ali. Mas
eu gosto muito da forma, de novo, nos detalhes, como que a autora trouxe essa questão da morte. E teve uma parte em específica que isso foi mais ou menos, acho que do começo pro meio do livro, que a Florence, ela foi incumbida de algumas tarefas, assim, quando o pai dela morreu, ele deixou umas tarefas, né, no testamento, assim, muito loucas, que ela precisa dar um jeito de fazer acontecer, tipo, pegar 12 corvos, 1000 flores silvestres, contratar o Elvis pra cantar no velório, sabe, umas coisas assim. E aí, enquanto ela tá nessas tasks, né, ela relembra de alguns dos ensinamentos do pai dela, e teve um específico ali que me pegou, e foi naquele momento que eu pensei, estou rendida por esse livro, que ela fala sobre o vento, né? Ela conta que como que o pai dela tinha um fascínio por tempestades e a força da natureza, e ele fala, ai, é tão bonito, que ele fala uma hora que o vento carrega a respiração de todas as pessoas que já passaram por essa terra, mesmo as que não estão mais aqui, porque o vento continua, né, a soprar. E eu achei isso tão bonito, assim, e eu fiquei pensando muito sobre isso, como, enfim, sutilezas e formas de falar que a vida continua, né, que as pessoas deixam as marcas delas no mundo, e que a gente pode continuar sentindo a presença das pessoas, mesmo que elas não estejam mais aqui. E seja na natureza, seja... Eu não vou dar muito spoiler sobre essas tasks que ela precisa fazer, esses desafios aí. Inclusive, quando eu tava lendo... eu devorei esse livro, tá? Esse livro tem 416 páginas, e eu li ele em 2 dias, porque eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu mesclei entre o livro físico e ele também tá disponível no Scribd, tá? Fica a dica se você quiser testar, se você souber inglês, ele tá disponível no Scribd como audiobook. Vou deixar aqui na descrição o link, porque aí vocês podem ganhar 60 dias de graça, assim, pra testar e tudo. Mas enquanto eu tava lendo e ouvindo o livro, né, eu lembrei muito, porque a história falou muito comigo também, do Viva, a Vida é uma Festa, que é aquela animação da Pixar, da Disney, né? Inclusive fica a recomendação, todo mundo já assistiu, né? Mas se você não assistiu, fica aí a recomendação. Me lembrou muito de Soul também, sabe? Então, pra vocês pegarem um pouquinho a vibe, assim, do livro. Não sei se serviu de inspiração ou não pra autor, enfim, mas fiquei com muita vontade de assistir depois, porque fala justamente sobre isso, né? Sobre os ciclos da vida, sobre as relações, a forma como as pessoas lidam com o luto, com a morte, essa coisa das marcas que a gente deixa, enfim, tudo isso que eu já falei. E o romance também é muito gostoso, é inesperado, assim, a forma como ele se constrói. Na verdade, assim, eu não vou falar que é o romance mais inovador, mas assim, com o maior plot twist do mundo, porque, enfim, quem gosta de romance, e eu já falei um pouco também, inclusive fica a recomendação, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre por que a gente ama histórias de amor, eu vou deixar aqui nos cards, vale realmente a pena conferir. Então, pra quem gosta de romance, não vai ser nada assim, meu Deus, nunca pensei que isso poderia acontecer. Mas eu gostei muito da forma como esse romance foi construído, e principalmente os diálogos. Nossos diálogos são sensacionais. E eu acho, assim, diálogos uma das coisas mais difíceis de escrever num romance, e a Ashley, né, ela faz isso muito bem, O Amor Não Morreu. E foi um daqueles livros que é uma das melhores experiências, eu acho, quando você não espera nada e você encontra um livro 5 estrelas e maravilhoso. Eu gosto desses livros que extrapolam um pouco o próprio gênero e brincam e não se levam tão a sério, mas ao mesmo tempo sabem exatamente te fazer questionar e te fazer refletir sobre a mensagem que eles querem passar. Enfim, é um livro que eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Foi uma grata surpresa, foi tudo que eu não esperava, mas tudo que eu não sabia que eu tava precisando também pro mês de novembro, e acho que com certeza ele vai aparecer
no vídeo de melhores leituras do ano. Foi um dos melhores romances que eu li esse ano, sem dúvida. Então, se você tá procurando uma leitura leve, divertida, porque, nossa, é muito divertido. De verdade, em momento algum, o livro fica pesado. Até quando ele vai tratar do luto, vai mostrar a dor dessa família que perdeu uma pessoa tão querida, ele consegue fazer isso com sensibilidade, delicadeza, muita empatia, muito carinho e muita beleza, acima de tudo. Então fica de verdade, do fundo do coração, a indicação de O Amor Não Morreu. Tenho certeza que se você gosta de romance, até se você não gosta de romance, sabe, mas dá uma chance pra esse livro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, eu não tava programando gravar esse vídeo, falar sobre esse livro, mas são essas histórias que quando a gente lê, a gente quer comentar com alguém, a gente quer compartilhar, a gente quer fazer as pessoas lerem para elas conversarem com a gente depois. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, por favor, deixa o like aí no vídeo e não esquece, se você assistiu até aqui, de se inscrever no canal. E se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários um fantasminha pra eu saber que você chegou nessa parte. E me segue nas redes sociais, me segue lá na Roxinha também, que eu faço lives praticamente diárias, assim. Durante a semana eu tô lá na Roxinha fazendo lives e conversando sobre livros, trabalhando juntos. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!